O episódio de hoje foi transmitido ao vivo. Ative o sininho pra gente te avisar na próxima transmissão. Órfãos do Ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do Ego, André Rafael, quase sem filtro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Def, a todos que estão nos assistindo. Voltamos finalmente com uma regularidade, hein, Def? Essa semana a gente garante, semana que vem garantimos? Não. Não garantimos, mas né, só por hoje, né? Aqui nós somos os podcasters anônimos, só por hoje. Estamos aqui só por hoje. A gente tem até que bastante coisa, né, para falar sobre o que aconteceu com a Fazenda, né? Sobre, enfim, teve bastante acontecimento. Mas tem uma figura aí que nas últimas semanas tem se destacado bastante na mídia, né? Na verdade, nos últimos anos, né? Fazendo alguma coisa importante? Não necessariamente, né? Mas fato é que Virgínia Fonseca vem movimentando muito esse nosso ramo de interesse, né, de subcelebridades, né, Rafa? E o que eu acho, assim, uma incógnita com relação à Virgínia é porque, assim, é um ciclo que talvez se alimenta, porque se fala muito da Virgínia porque dá audiência, ou ela tem audiência porque se fala muito dela, entendeu? Então é algo que talvez a gente nunca vai entender 100%, mas a verdade é que tudo que se fala da Virgínia está uma proporção absurda, assim como tudo que a Virgínia faz também se torna uma proporção absurda. A verdade é que ela está sempre na mídia e, como eu falei, tudo que ela faz vai acabar tendo uma proporção muito grande. Pois é. Bom, e hoje a gente vai fazer ali, né, dar uma pincelada em algumas das polêmicas que ela... na verdade, nem tudo é polêmica, né? A gente está acostumado a chamar tudo de polêmica. Das aleatoriedades de Virgínia. Lembrando que, como não temos assessoria jurídica, até mesmo os fatos desse episódio são supostamente. Então, supostamente a Virgínia nasceu. Supostamente a Virgínia é um ser vivo. Muito supostamente, né? Não podemos Muito afirmar nada, né, Rafa? supostamente. Não podemos afirmar. E, assim, se amanhã a Virgínia nos contratar como supostamente contrata blogueiros, podcasters, perfis de fofoca, nada do que a gente vai dizer aqui talvez possa ter existido, entendeu? Esse episódio pode morrer, então. Então aproveite, porque esse episódio pode sair do ar em qualquer momento. Como diz a chamada do antigo Canal Viva, né? Este vídeo retrata a realidade de sua época, que não necessariamente reflete os valores atuais. Isso, O da sua André do época. futuro não tem culpa do que o André do passado e do o Rafael do passado falaram, né? Exato, porque o André e o Rafael, que não eram patrocinados pela Virgínia, pensavam uma coisa diferente depois que começaram a ser patrocinados. A gente supostamente pode começar a adorar, achar maravilhoso. Não que a gente vai achar ruim as coisas aqui, não. Eu só estou dando uma liberdade poética para o que a gente falar aqui, por enquanto. Tá? Exato. Por enquanto. A ignorância é uma bênção e somos muito abençoados, né, Rafa? Mas vamos mostrar aqui quais são os 5 fatos ali recentes que a gente separou. Acho que para começar, a gente tem aqui, né, deixando o samba morrer. A Virgínia foi coroada aí, né? Acho que foi agora nesse final de semana, né? Coroada oficialmente ali como rainha de bateria da Grande Rio. Grande Rio que sai de Paola Oliveira para Virgínia Fonseca, né? Começando do começo, Rafa, o que você achou dessa substituição? Então, Def, eu confesso que o carnaval, no sentido escolas de samba, não é meu forte, tá? Então eu não sei, mas até onde eu me lembro, e aí é algo muito mais me remete assim à minha infância, eu tenho essa visão de que se falava que a Grande Rio era meio que a escola, né, dos famosos, né? Em caso, até então, no caso, que era famoso, eram as pessoas da Globo, os globais e tal. E ainda mais com hoje o formato de fama, a posição de madrinha de bateria é uma posição estratégica até para a escola também conseguir audiência, engajamento e também parte de patrocínio, né? Então, não me espanta, até porque eu também não sei o quão
A Paola Oliveira era... Porque, assim, o meu ponto principal nisso seria, assim, o ideal seria que as pessoas que integrassem as Da escolas comunidade, né? fossem da comunidade. Sim. A Virgínia não é. Mas eu também não sei se a Paola Oliveira é ela. Até onde eu sei, acho que não. Né? Então... E ela ficou, acho É que que a mais de 15 anos. a Né? Grande Rio, aparentemente, ela não é uma escola de comunidade, né? Então... Ela tem hoje uma comunidade, mas ela sempre foi muito conhecida como a escola dos artistas, né? Sempre é Sim. muita gente famosa ali desfilando pela Grande Rio. Então, aí esse é o meu ponto, assim. Então, não sei o quanto. É porque é isso que a gente falou no começo. Tudo que a Virgínia está tem uma proporção muito grande, seja para o bom, seja para o ruim. Então, Sim. vão ter pessoas que vão ter amado, como vão ter pessoas que vão ter odiado. Eu, pelo bom aquariano que sou, eu fico ali sempre no oposto de todo mundo, né? Então, no caso desse, eu fico ali no meio. Eu fico assim, tipo, pô, gente, peraí, calma aí, não é para tanto. Ô, gente, calma aí, né? Fico tentando fazer o contraponto. Né? Assim, muito provavelmente, né, uma questão ali nesse comparativo Paola e Virgínia, é que uma coisa é você ser um rosto que atrai marcas, outra coisa é você ser o rosto que é dono da marca, né? Ela já é dona de um império que tem ali como sustentar a escola de samba inteira, né? E não só ajudar a atrair um patrocínio. Mas as madrinhas de bateria por si só, elas sempre pagaram, né? Sempre Sim, supostamente pagaram. Não tem informação alguma sobre isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me processe. Tá? Mas até onde sempre se falou, sempre foi um cargo que você pague. Agora, a questão é que uns têm grana para pagar mais do que o outro. Talvez a Virgínia, pagou a posição, quanto também uma série de outras coisas que é como eu falei, uma posição estratégica da escola, né? Então você utiliza ali do cargo de madrinha de bateria para conseguir patrocinadores, para conseguir mídia, né? E hoje, querendo ou não, gente, não tem como, é Neymar e Virgínia. Os dois estando, um dos dois estando em algum lugar, você vai pelo menos atrair mídia, né? E consequentemente também patrocinadores, né? Então, sim. pensando estrategicamente, eu acho que foi um golaço da Grande Rio pegar a Virgínia. Bom, mas falando especificamente ali do samba, eu preparei 2 vídeos aqui, Rafa, que um é a expectativa e o outro é a realidade. Vamos dar uma olhada aqui na expectativa. Dá para dizer que estava excelente? Não dá. Mas dá para dizer também que estava muito, assim, péssimo, horrível, muito ruim? Também não dá, né? Também acho que dá para ver que alguém está aprendendo e provavelmente esse vídeo era ali do processo, né, de começo de aprendizado. Então, Def, eu acho que você vai passar depois o dela dançando, né? Sim. Então, eu quero comentar depois que eu ver esse outro vídeo da Virgínia, Então vamos lá. o principal. Vamos ver como é que foi ali o samba no dia da coroação. A mesma lua da Turquia, na travessia, foi encantada, maresia me guia sem medo, no banho de cheiro na encruzilhada, espuma do mar. Veja todo mundo, desabrocha, pororoca me leva, no fundo do Igarapé, se desvia da flecha, não se escanja em buraco. Vamos lá, Rafa. Vimos então aí o samba. Depois eu tenho alguns pontos, mas vou deixar você trazer o seu. Assim, claramente não foi uma boa sambista. Só que, porra, Def, eu vou falar um bagulho. Nada que venha da Virgínia, eu acho que não foi de caso pensado, velho. Eu acho que até isso foi de caso pensado. Porque, assim, pela grana que ela tem, pela estrutura que ela tem, toda quinta, como é de costume, eu tento fazer ali, porque eu digo eu e você, a gente tem, digamos que, obrigação com o capitalismo, né? Então a gente não consegue ficar mergulhado nesse universo, por mais que pareça, a gente não fica mergulhado nesse universo de fofoca, então às quintas-feiras eu tento meio que ali me inteirar do máximo possível.
E uma das coisas que eu acabei vendo nessas pesquisas, né, desses universos foi alguns vídeos da Bruna Grifal. Ela tem feito também danças porque, se eu não me engano, ela vai ser madrinha de bateria de alguma escola. Do Salgueiro. Do Salgueiro, isso. Onde ela tá, aparentemente, bem. Pô, a Virgínia tem muito mais grana que a Bruna Grifal. Tem uma estrutura para fazer aula de dança com ressuscitar o cara que inventou o samba. Para fazer um intensivão em 2 dias ela tá sambando mais que o Carlinho de Jesus, velho. Então, assim, eu não consigo acreditar que a Virgínia foi para uma apresentação de coroação de madrinha sem saber dançar. Para mim, ela foi de propósito para aí daí depois vai fazer uma espécie de websérie no Instagram dela, obviamente, a evolução dela, ou para chamar atenção de engajamento para a próxima apresentação. Putz, olha como ela evoluiu. Cara, eu não consigo acreditar em nada que a Virgínia faça que não seja de caso pensado. Para mim, a vida inteira dela é de caso pensado. Todo ponto a ponto, assim, faz com um propósito, velho. Inclusive esse. Eu não consigo acreditar que foi, nossa, eu vi muita gente falando, pô, nossa, ela não sabe dançar samba, olha isso, olha aquilo. Cara, para mim foi de propósito. Eu acho que tem esse ponto também, mas tem algumas variáveis ali, né, que acho que as pessoas também não estão olhando muito, né? Não sei se você percebeu, mas onde ela estava sambando ali era um lugar coberto por um pano. Então dá para ver, assim, você olhando bem o vídeo, dá para ver claramente o sapato dela enroscando naquele pano. O que já, né, assim, não é desculpa, porque teve uma galera que sambou antes com o pano e teve, né, ninguém tirou o pano para Paola Oliveira sambar, né? Mas com certeza é uma coisa que vai fazer diferença ali entre o que ela for sambar na pista e o que for sambar ali, né, em cima de um pano. Para quem não tem prática, né? Assim, essa outra pessoa que você mencionou, né, a nossa querida Bruna Grifal, já mostra que o samba realmente está ficando um pouco complicado, né? É a igreja tomando conta da política, são os brancos ricos tomando conta do samba. Tá tudo muito estranho, né, Rafa? Tá tudo muito estranho. O samba respira por aparelhos, né? Mas até esse ponto também, assim, é que eu acho que hoje a internet, e aqui eu posso falar uma besteira absurda, tá? Mas hoje eu acho que a internet ela dá uma proporção maior. Mas essa questão também de mulheres brancas dominando aí também não é de hoje também, né? Então, Adriane Galisteu, Ana Paula Minerato, Sabrina Sato, dá pra gente aqui lembrar a Juju, que era do Pânico, várias que foram madrinhas de bateria ao longo desses anos que também não eram mulheres pretas, né, entendeu? Então, é que eu acho que, assim, outra vez, quando é a Virgínia, tudo toma uma proporção, assim, daí, nossa, olha isso, olha aquilo. E às vezes, gente, é só como já é há anos, infelizmente ou felizmente, aí não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que isso já é de um tempo. A verdade é assim, o samba tá morrendo, tá respirando por aparelhos. Isso é um fato. Alcione está, pelo amor de Deus, não deixe o samba morrer. Vamos para o próximo aqui. De Novo Amor. Não, eu nunca vi tanto bate-volta, né? Sei lá, Goiânia que ela mora? Goiânia, mas ela Goiânia, tá de Madrid. mudança, né? Ela tá de mudança para Alphaville. Ah, então já tá mais perto aqui, né? Guarulhos, Madrid, acho que nunca foi uma ponte aérea ali tão feita, né? Tudo indica que tem alguma coisa ali acontecendo, mas, como você mesmo diz, em se tratando de Virgínia, será que tem alguma coisa acontecendo? Então, aí eu pergunto para você, Def. Porque assim, não sou eu que estou falando, eu estou te perguntando, que fique claro a todo mundo que está. Seria a Virgínia, ou estaria a Virgínia mais interessada na visibilidade internacional que o Vini Júnior pode dar para ela, ou ela realmente estaria amando? Pois é, será que é o mercado europeu? Será que é isso que ela está visando? Não. Na Europa ali, Madrid, talvez porque não encontrou ninguém em Milão, na capital da moda, mas encontrou em Madrid, que seria a segunda. Enfim.
Milão é a terra da moda. Eu deixo essa pergunta aí no ar. Pois é, né? Milão ali é a terra da moda, Paris é a terra dos perfumes, Madrid é a terra do quê? Não sei. Às vezes pode ser da base. Nunca, né? Então. Vai saber se é um mercado ali que ela não quer atingir. E o Neymar, ele tá, né? Ele tá em baixa e também tá casado. Não que isso seja um impeditivo para o Neymar, né? Nunca foi, né? Mas Nunca talvez foi. ele não está mais. Algo que agora é o fato dele estar em baixa na parte, né? Ali no ambiente campal, vamos dizer assim, né? Do esporte. E tudo começou ali com foto de, né, de iate, eles no mesmo barco, mesmo fundo ali, mas ninguém falando nada. Antes, né, teve a festa de aniversário, acho que do Vini Júnior, e daí parece que daí disseram que eles ficaram ali, daí depois começou a escalar, né, para enfim, né, e daí ela já tá comentando em foto dele, ele comentando em foto, já tem vídeo das mães, né, a mãe do Vini Júnior com a mãe da Virgínia, as duas juntas almoçando, jantando. Acho que dos irmãos dele com as crianças também, né, com os filhos. Então, assim, se ela tá brincando de war ou tendo um novo amor, não sabemos, né? Vamos aguardar aí para ver o que vem por aí. Falamos dele, né? Acabamos de falar dele, né? Menino Ney. Só que dessa vez não necessariamente ele é o protagonista, né? O que andou acontecendo aí, Rafa? Qual foi a situação que andou rolando? Então, assim, em resumo, a Virgínia resolveu telefonar de madrugada para o Neymar, né? E na época a Virgínia ainda era casada, ou pelo menos oficialmente casada, né? E a Bruna Biancardi, que atendeu, não gostou disso e colocou a Virgínia em seu devido lugar, né? Que não se deve ligar para homem casado de madrugada. E disse a Virgínia que, nossa, que para mim sempre foi bem normal, tal, porque supostamente ela é uma desocupada, né? De madrugada é a hora que as pessoas estão dormindo, né? Pelo amor de Deus. Tem rolando, né, algumas versões, né? Acho que as versões mais recentes ali, vamos primeiro falar da versão da Virgínia, né? A versão da Virgínia é de que ela ia fazer alguma participação. Na verdade, imagina que ela tenha doado alguma coisa para ser leiloada no leilão do Neymar. E aí ela ia participar de alguma coisa. E aí parece que de madrugada ela lembrou de alguma coisa, quis fazer alguma coisa, e aí ligou para o celular do Neymar, que não atendeu. E aí a Bruna Biancardi mandou uma mensagem para ela, perguntando, tá, e aí, fia? Que é? O que você quer? E ela respondeu com, nada não, é sobre o leilão, mas não é urgente, depois a gente se fala. Já a versão da Bruna Biancardi diz que houve uma ligação ali de madrugada, que ela mandou uma mensagem que não era nada a ver com o leilão e que essa já não tinha sido a primeira vez que ela tinha sido deselegante com a Bruna Biancardi, né? Agora, Rafa, o que será que aconteceu além dessa ligação? O que seriam essas mensagens deselegantes, né? Eu fico pensando nisso, né? A única coisa que terá acontecido na Alameda Canária, né? Já mistura as Mas assim, o que leva alguém a pensar que um atleta de alto nível, comprometido com a sua profissão, não estaria de madrugada dormindo, descansando, porque tem treino logo cedo? Pô, assim... então, Rafa, não é querendo falar mal da Virgínia, mas eu acho que eu, por exemplo, tendo todo esse contexto do Neymar, eu acho que também... Se eu tivesse o telefone dele e precisasse, eu acho que eu ligaria também, porque... Né? Mas, Def, com certeza o Neymar de madrugada dorme, descansa para acordar cedo para treinar. Tem alguém mais comprometido que ele? Não tem, imagina. Então, assim, ele é muito comprometido. Óbvio. Com o que exatamente a gente não sabe, mas ele é muito comprometido. Com o que não se sabe, né? Porque
muito se fala sobre essa questão, né? Já no caso do Neymar, não tem como, né? A gente começa a falar da Virgínia, a gente vai falar do Neymar, né? Não tem como, é impressionante. Mas o que se fala muito é que o Neymar, tem muita gente ali que cobre o Santos, o dia a dia do Santos, que fala o quanto ele tá empenhado nos treinos, né? Né? Mas aí é algo muito relativo, né? O que é empenhado para você, talvez não é para mim. Ok. Mas o que acontece é que esses caras que cobrem o dia a dia do Santos não são como nós, Def, que também cobrimos outros universos, porque, beleza, ele tá sempre lá nos treinos, no dia a dia, aparentemente empenhado, mas toda madrugada tá lá no poker, tá lá no CS, nas partidas de CS, né? Então... Eles cobrem das 9 às 18 e a gente cobre das 22 às 6, né? Tipo isso. Então ele está empenhado para os dois públicos, né? Tanto a gente acha que ele está empenhado nas madrugadas, quanto essa galera acha que ele está empenhado nos treinos. Mas é isso. Vamos ver o quanto Bruna Biancardi está disposta a falar, né? Porque a gente já sabe que ela é que está trazendo ali mais detalhes, né? Dessa suposta briga. Ela deu um depoimento, né? Falando que ela não depende de internet, meio que criticando porque a Virgínia passou a falar mais disso, né? Parece que... Assim, a Virgínia, depois que, né, que terminou o casamento, parece que ela começou a falar de algumas coisas que ela não falava, coisas de ex, de ficantes, e daí o fato disso, eu já penso psicologicamente, tá? Né? Não que eu seja psicólogo, mas o fato dela colocar isso tudo num bolo me leva a crer que tinha alguma coisa. Porque se você tem falado muito sobre relacionamentos, ex, ficantes, coisas assim, tá, e nesse meio tem um ponto, é que talvez esse ponto seja do todo, entendeu? Então, enfim. Aí, supostamente. Né? Supostamente. Outra gotinha aí que eu deixo aí no ar. Bom, vamos voltar para Virgínia, né? Toda natural. Chama muito a atenção a transformação que a Virgínia teve no corpo dela aí nos últimos anos, né? Tudo bem que tem muita lipoled aí no meio do caminho, tem os suplementos ali que ela lançou que a dose, sei lá, dá pra você fazer um churrasco de tanta farinha que é um scoop do suplemento dela. Só que ela diz que ela é toda natural. E aí, Cariani, o grande marombeiro aí, né? Que supostamente entende muito bem também de não ser 100% exato, natural. Disse que não, que ela não é natural. Mas você sabe por que ele disse que ela não é natural? Por causa do chip, né? Por causa do chip da beleza, exatamente. Porque assim, gente, eu acho que só acredita nisso quem não tem um mínimo, eu digo mínimo mesmo, assim, de conhecimento desse universo fitness, vamos dizer assim. Porque a transformação que... E aí foge até da Virgínia, qualquer seja homem ou mulher. Né? Então teve aí, como a gente está falando aqui, né, sobre não ser natural ou não vou dar nomes, né? Mas teve um casal de influenciadores que casaram esses dias e o cara perdeu ali mais de 16 quilos, né, em alguns meses. Gente. E assim, né? Também não vamos falar nome, mas ele parece outra pessoa. E não é que ele... Emagrecer 16 quilos faz diferença para uma pessoa, mas não te transforma em outra pessoa. Então. É muito bizarro. Teve o marido de uma influencer que ela tem o sobrenome da plataforma que estamos agora, né? Você que nos viu, não sei o que, o marido dela também teve uma transformação no corpo aí, e ela mesma teve uma transformação no corpo. E, gente, isso assim, beleza, tem dieta, tem, imagino que tem, suplementação tem, mas tem hormônio, tem droga. Lógico que tem. Você acha que o Cauã Raymond, com 40 e poucos anos, vai ter aquele corpo sem droga? Não tem como, gente. Não tem como. E, assim, né? Diga-se de passagem, falei, a gente não... Pelo amor, desculpa, supostamente. Tá? Não, e mesmo, né, a gente não tá falando sobre nada ilícito, né? Tem prescrição médica, tem acompanhamento médico, tem tudo, não é
não que tá parece droga, injetando parece que a pessoa tá pegando lá remédio de cavalo, né? um pó Não, de cavalo e cheirando, assim, não. exato. Hormônio, fazer a parte de reposição hormonal. É que nas quantidades que às vezes são usadas, você tem efeitos colaterais, mas aí é muito mais para esse tipo de pessoas que vão para o bodybuilder, mais pessoas, entre aspas, normais, que querem só manter um shape ali padrão, você consegue com doses menores, onde é que eu não sou da saúde, é ruim ficar falando, mas você não tem tantos efeitos assim. É, Mas são drogas. e assim, esse assunto ele tá tão agora se popularizando, Rafa. Eu não sei se você chegou a ver, mas é que agora estão propondo, criando lá, eu não sei exatamente, mas uma Olimpíada paralela, que é um tipo um novo comitê olímpico ali, onde os atletas são incentivados a usarem anabolizantes mesmo para aumentar ali a performance. Tem muita gente, é que falar muita gente é muita coisa, mas tem gente que defende o fato de acabar com o antidoping, e assim, cada um vai do jeito que for. É justamente essa a proposta, mas é um comitê, é como se fosse um comitê olímpico separado, inclusive até brigando ali com o comitê olímpico oficial, e muito relacionado a dinheiro mesmo, porque não existe repasse, né? As Olimpíadas movimentam muito dinheiro e os atletas não recebem dinheiro algum. E esse é um assunto que acaba sendo polêmico também, por quê? Porque quando se fala droga, aqui para deixar mais claro ainda, se você vai tomar um remédio para dor de cabeça, é uma droga. Então, é que quando a gente fala droga, parece que a gente está falando tipo de cocaína, Crack, né? crack. Você tá E usando não, crack para poder droga nadar, não. é qualquer tipo de substância como, sei lá, um Edoril, que você toma uma droga, né? Então, isso tem muito, por exemplo, nos esportes nos Estados Unidos, principalmente no MMA. Então, tem muito atleta que não luta em determinado estado, porque sabe que lá, é óbvio que isso não é falado, mas no universo da luta todo mundo sabe, que o cara ele não luta lá porque lá são proibidas algumas coisas que ele usa. Então, ele só vai fazer lutas no estado X, porque lá nos Estados Unidos cada estado tem as suas leis. Então o cara só vai fazer a luta no estado Y, onde lá ele não vai ser pego no antidoping. Que se ele for para o estado X, ele vai ser pego no antidoping. Né? Então, voltando para esse lado da Virgínia, é óbvio, né, que supostamente utilizam-se de meios não naturais. Mas, gente, quem acredita que não, que é só no natural, na dieta, no treino, pô, tá maluco com essas agendas aí que as pessoas fazem, né? E tá um dia em Madrid, tá um dia no. Pô, eu vou trabalhar, volto, já não quero sair do sofá, quanto mais uma pessoa que fica 18 horas no avião, pô, só ia chegar a querer dormir, velho. Pelo amor de Deus, vai ficar treinando. Bom, o fato é que, entrando nesses termos, supostamente, de acordo com o Cariani, a Virgínia não é assim tão natural quanto ela afirma ser. Tão natural quanto a luz do dia, né? Tão natural quanto a luz do dia, exatamente. A luz do dia de um escritório trabalhando presencial. Agora vamos para, né? Saudades do ex? A fila andou. Será que andou mesmo? Será que é só vem aí mais um grande sucesso que ninguém quer ouvir? Mas assim, pô, então eu não sei, porque ele já não me passa essa vibe de interesse, né? Mas é assim, impressionante, né? Ele estaria Zé Felipe sempre escorado em uma mulher para divulgar as músicas dele? Porque assim, ele perdeu a Virgínia, qualquer artista mulher acessível mais estourado seria Ana Castela, né? Tipo, Anitta, pô. Acho que vai ser. E conhecendo um pouco de personalidade, acho que ia ser difícil ali, né? Uma coisa mais do ele não agro, talvez chega, faça né? sentido. Então ele não chega. Então, no universo ali do agro, qual que seria hoje? Atualmente é na Castela. Mas eu não consigo acreditar, porque assim, diferente no caso do Vini Júnior e da Virgínia, a Ana Castela não tem nada a ganhar com isso, né? Então, por isso que eu acredito que eles estão simplesmente, sei lá, juntos assim, enfim. Imagino que
que estejam juntos, mas olha, mas aí tem um fato aqui que eu acabei nem colocando, mas que olha que interessante, né? Há alguns dias, uma vidente fez uma previsão de que Gustavo Mioto, que vem a ser o ex de Ana Castela, vai ficar com a Virgínia. E é isso aí, gente. É um mundo tão pequeno que um dia aqui a gente vai estar dando a notícia de que a Gretchen e o Fábio Júnior casaram. É esse mesmo universo. É esse mesmo universo. Vão trocando até chegar ali. Quem sabe isso não é o que vai acontecer. E é isso, né, Rafa? A gente sabe que entre edição, sai edição deste podcast, a gente sabe que Virgínia vai estar aí gerando pauta pra gente. Até o carnaval do ano que vem tem bastante coisa, né, para acontecer. Vamos ver se ela vai melhorar nos ensaios ou não, se vai revelar um novo namoro, um novo produto, quem sabe. Assim, com certeza vai, né? Porque ela já tem feito stories, tipo, anunciando coisa ali do perfume que ela utilizou na quadra da Grande Rio e tal. E aquilo que eu falei, tudo que a Virgínia faz gera um alvoroço absurdo. Borborinho. Tudo sempre muito absurdo, bem pensado. Né? Sim. Com certeza. Bom, Rafa, finalizamos aqui a nossa etapa de Virgínia. Vamos falar um pouquinho sobre a Fazenda. Tem acompanhado aí a Fazenda? Eu tenho acompanhado daquele jeito que se acompanha um reality da Record, né? Um dia você vê... Pelo Twitter. Aí um dia você entra no Twitter para pesquisar alguma coisa, depois você entra no Google, pesquisa outra, você vai vendo ali e você consegue se inteirar. Por exemplo, ontem eu não vi a prova. Eu não vi eu também não consegui ver a formação da roça, porque, porra, já era quase meia-noite e ia começar a votação. Aí quando eu vi a dinâmica, que cada um tinha 1 minuto para votar, quem recebia o voto tinha mais 1 minuto para trás, eu fiz umas contas ali de padaria, eu falei, só aqui já vão 54 minutos. Então, já são quase meia-noite, né? Eu preciso, infelizmente, eu preciso dormir. Né? Então eu não consegui ver a votação, fui ver depois, né? Quem foi para a roça, e daí depois eu vi que o nosso grande Dudu Camargo foi agraciado com chapéu de fazendeiro, e depois eu vi a treta que deu com a Carol Lecker, porque ele colocou a Carol Lecker e a do Belo lá, que... Rayane. Isso, Rayane, eu ia falar Raíssa, tava com Raíssa na cabeça. Colocou as duas para fazer, para cuidar da vaca e dos búfalos, enfim. Acho que tem alguns acontecimentos aí antes disso, né? A gente tinha falado na semana passada sobre a dinâmica ali dos impostores, né? Ou invasores. Verdade. Ou indisponíveis, ou indigentes, eu já não sei, ninguém sabe o nome, né? Porque reality da Record nunca ninguém liga muito ali para os termos, porque a gente sabe sempre que é cópia de algum lugar. Então, tiveram, né, os dois invasores lá, impostores, e eles já haviam anunciado, né, que as pessoas não iam permanecer, né? Iam ser realmente eliminadas, cumprirem a dinâmica deles ali. Acho que, sei lá, talvez a própria Record não imaginasse que fosse dar tão certo, né, os dois participantes. Um menos do que o outro, obviamente. Eu acho que o ponto foi a Carol Lecker, né? E daí o Matheus, ele acabou indo na rabeira. Mas é que o Carelli, eu penso que ele não quis correr o risco, né, de colocar uma prova. Põe uma prova para os dois fazerem, quem ganhar fica. Então, porque daí, imagina, ele ia querer que a Carol Lecker ficasse e correr o risco dela sair e ficar com o Matheus, né? Então, era melhor falar assim, fica os dois, vai. Exato. E assim, né, deixaram na mão do público, né, escolher se eles poderiam escolher ficar, ou seja, mais uma das careladas, né, que dizem. E aí, com 97%, eu acho, né, 97%, o povo escolheu que eles poderiam escolher ficar. Só que agora tá acontecendo até um fenômeno engraçado, né? Criaram na verdade, antes disso, né? Teve ali teve a votação, mas também teve uma discussão muito interessante entre Rayane e Carol Lecker, né? Que eu confesso, Rafa, que até quando a gente falou acho que quando a gente falou no episódio da semana passada,
os únicos pontos que a gente tinha sobre a ficha de Rayane era o seu relacionamento com o Belo. A gente não, acho que a gente não chegou a falar do outro tipo de ficha que ela tem, né? Que no caso é a criminal. Essa acho que a gente não falou. Mas isso eu não consigo entender direito, Def. Assim, confesso que eu não entendi direito, porque, tipo, a Carol Lecker meio que deu a entender sobre coisas que ela tem. Mas aí eu não sei se tá falando do processo da guarda do filho dela com o ex, né? Não, é estelionato mesmo, Rafa. Então. Acho que ela tinha um ex-namorado que eles aplicavam alguns golpes, ou ela foi supostamente envolvida. Só sei que ela tem autorização da justiça para estar no programa, tá sendo julgada ainda, não é uma coisa que finalizou, né? Mas assim, né? Aí todo mundo, acho que todo mundo pensa assim, né? Nossa, o Belo foi se envolver com uma estelionatária. Gente, o Belo foi preso por tráfico de armas. Então, assim, né? Uma linhazinha mais na ficha, uma linhazinha menos na ficha, né? Todo mundo tem ali o benefício da dúvida, ninguém sabe o que aconteceu ali. Mas é interessante como conseguiram até esconder bem que a gente nem lembrou, né? Nem se chegou a citar esse fato ali na apresentação do elenco. Mas que bom que alguém sabia, porque foi uma briga excelente. Não, e assim, e daí o Dudu Camargo ainda voltando para já, ou avançando para essa parte, ele assim, de uma forma perfeita, colocou as duas ali para trabalharem juntas na Fazenda. O Dudu Camargo, ele é talvez a pessoa mais comprometida com o entretenimento do público dentro de um reality. Com certeza. Como se fosse um infiltrado do público dentro do programa. Assim, eu vou fazer aquilo que talvez as pessoas... E ele mostra como ele conhece o público de entretenimento melhor do que ninguém, assim, porque ele sabe exatamente o que o público quer. E como fazendeiro, isso tá potencializado a não sei nem eu que grau dizer, né? Porque ele tá ali, ele tá realmente se achando o dono da fazenda, né? E fazendo tudo. É engraçado, né? Como tiveram algumas mudanças, né? Nessa questão, assim, a maravilhosidade do Camargo não mudou desde então, mas a gente teve algumas mudanças ali de comportamentos, né? A Ioná deu uma segurada ali, porque quem colocava ela para fazer as coisas era o Dudu, e aí acho que ela se tocou um pouquinho de que, tipo, não ia dar para levar esse jogo sem ter o apoio de ninguém, sendo que ele não apoia nada, né? Ele só instiga ela a fazer alguma coisa, e as outras pessoas também já estão percebendo, mas ele tá sendo, assim, levado, acho que ele é levado pelas pessoas ali dentro quase que como se fosse um café com leite, né? Então, é engraçado isso. E as pessoas, assim, como sempre, num reality, eu tenho muita curiosidade para isso, para saber como que seria eu no reality, porque parece que as pessoas, elas ficam cegas, assim, não conseguem enxergar. E eu não estou falando aqui de manipulação, mas de enxergar e falar assim, pô, esse cara aqui, ó, ele não é café com leite, não. Ele é o que tá, o público deve gostar disso. É óbvio, eu entendo que você não consegue ver tudo que acontece, inclusive praticamente você vê quase nada. Essa Sim. é a verdade. As pessoas veem quase nada, porque você consegue ver ali o que está tendo ali no seu núcleo e tendo que acreditar no que os outros falam, e a gente sabe, a pessoa vê uma coisa ali e fala outra, e não por ser falsa, não, porque ninguém consegue reproduzir 100% do que viu. Mas parece que é um absurdo, assim, as pessoas simplesmente não enxergam coisas óbvias. Fica parecendo aqui uma cena meio a Praça é Nossa, né? Que é um banco no meio sempre com um protagonista e alguém aleatório que passa, e atrás um monte de gente só sentada e fazendo nada, porque o Dudu Camargo é claramente o Carlos Alberto de Nóbrega que tá comandando todo o resto ali. Aí de vez em quando tem uma Carol Lecker, aí tem uma Rayane, tem o Nizam fazendo um papel de só sendo chato. Puta que eu pariu, como o Nizam é chato. Meu Deus do céu, como ele é chato. Demais, velho. Demais. E as pessoas cometendo os mesmos erros de sempre, né? Montam um grupão, ficam em cima de uma pessoa que tá pagando de doida e batem na tecla até a pessoa virar, né, ali a favorita. E realmente acho que as pessoas não sabem. Elas entraram ali num programa, eu acho que elas
Não sei, eu tenho a impressão que elas entram achando que vão ter um prestígio do BBB, mas elas não entendem que o público da Record é bem diferente do público que assiste o BBB. Diferente. Mas assim, absurdamente diferente. Que foi o que a gente falou na semana passada, né? Então, se o Nizam, e a gente falou, e eu lembro que a gente falou isso do Nizam, né? Se ele acha que ele vai conquistar alguém com um discursinho de são duas mulheres discutindo, eu não vou fazer isso, pô, ele tá redondamente enganado. A Fazenda é do Camargo falando assim, aqui não é guerra de sexos. Aqui não é guerra de sexo. A Fazenda é isso, que gostando ou não, gente. Gostando ou não, a Fazenda é isso. E essa edição ainda, até o momento, né, ela tá interessante porque não tá indo por esse direcionamento das pautas. Porque da Fazenda da Deolane pra cá, ali né, foi acho que, na verdade, até a própria Ioná deu uma cansada aí por conta disso, né, de a pauta do assédio, porque eu mostrei a teta pra você, mas você que me assediou. É um negócio ali que a galera não tá se comprando esse barulho lá dentro, que faz com que o povo daqui de fora também não compre esse barulho. Mas nas últimas edições já foi assédio, machismo, atentado contra a família, estupro, agressão contra a mulher, já, assim, só desse nível, e dessa vez não. Dudu Camargo tá suavizando tudo. Mas eu acho que isso aí também tem uma questão da edição fraca do Big Brother desse ano. Porque eu Pode acho ser. que o Big Brother ele tem esse fator meio que direcionador de pautas em reality. Então, numa edição onde o assunto principal do Big Brother foi machismo, isso vai permear o ano e eu digo aqui somente na área de entretenimento, meio que permeia o ano, ou pelo menos um tempo, um período. Esse Big Brother foi muito morno de tudo, inclusive de assuntos. Né? Então, tanto que, por exemplo, se a gente for lembrar a Fazenda passada, do ano passado, foi muita gente querendo ser uma espécie de Davi Brito, querendo começar ali porque viu o quê? O que deu certo ali no outro reality foi isso. Esse ano tá meio que uma folha em branco por conta da edição fraca que se teve, né? Então ninguém sabe muito bem. Vai colar essa pauta? Não vai? Que personagem eu faço? Eu faço um personagem disso, porque agora não tem mais o Davi Brito, né? Então, tanto que não lembro se foi hoje ou foi ontem, o Fernando discutindo com a ex do Davi, começou a chamar ela de Davizinha, aquela que estava querendo fazer um personagem, então, Sim. porque isso já é do ano passado, né? É Davi Brito, o personagem em si, né? Ele ficou no ano de 2024, né? Embora o Davi Brito fora aqui está aqui para sempre. Mas então eu acho que essa edição da Fazenda está meio que colhendo e aí o lado bom da edição fraca do Big Brother, porque não trouxe uma pauta para essa edição. Tá uma folha em branco em onde cada um tem que fazer aquilo que bem entende, tentar construir ele seu próprio caminho sem algo meio que previamente escrito. Aí, assim, e hoje, né, Rafa, tem na verdade, o resultado da primeira roça, né? Que estão na roça Gabili, Carol Lecker e Paitube. E aparentemente quem estava à frente para ser eliminado era a Carol Lecker. E daí eu até um pouco agora eu fui ler algumas enquetes em alguns portais, tá falando que estava meio que dividido, né? Ora a Carol Lecker, ora a Paitube, a Gabi ali correndo por fora. Tinha que sair o Paitube, né, gente? Vamos, Com certeza. né? Vamos aqui, a de convívio tem que sair. Embora a Carol Lecker, ela também passe do nível do que eu considero alguém interessante no reality. Eu acho que ela já vai para o nível chata, né? Como a gente falou aqui do Nizam, só que o Nizam é chato por outros motivos, né? Mas eu acho que a Carol Lecker ainda pode ficar um pouco mais assim para dar um, né? Tipo o coelho em prova de corrida, sabe? Que você põe lá o seu. Eu acho que faltou, ainda não teve uma boa dinâmica, né, no programa pra gente ver ali não esse conflito do dia a dia, né, mas o conflito ali né, o conflito com elementos de cena, digamos assim, né, que são os apontamentozinhos ali, ainda não teve uma só, mas que foi muito focada ali no conflito do Milady Mihalho com a Ioná.
talvez dê para segurar um pouquinho mais a Carol. Gabi tá correndo por fora. Por que ela tá caindo por fora? De quem é que ela recebeu a grande torcida? E aí voltamos para o começo desse papo. Virgínia. Virgínia está apoiando a Gabi. E ela é ex de Neymar, né? Uma ex-ficante, uma ex, enfim. Eu sei que, assim, talvez Guilherme Bourer nunca esteve tão certo, né? O jogo está se afunilando, né? Pois é. Primeiro dia o jogo está se afunilando. Primeira roça, primeiro eliminado, né? Que nem teve os 2 eliminados ali, né? Fazenda com o maior número de participantes da vida e tá se afunilando. Mas, Rafa, estamos afunilando aqui o nosso episódio de hoje. Tem uma proposta aqui que acho que é o próximo episódio, a gente poderia voltar com Casamento às Cegas 50 a mais, né? Eu já assisti, você acha que ainda não assistiu? Não, eu ainda vou assistir hoje ainda, vou assistir os últimos episódios, e daí a gente pode vir aqui. Eu aqui já falo que a gente poderia talvez aqui trazer um ranking, né, do melhor ao pior, ou analisar cada participante, né? Enfim, acho que tem bastante coisa para a gente falar. Sim, tem bastante coisa pra gente falar. Os últimos episódios já estão na Netflix e no episódio que vem a gente volta para falar desse grande reality. Temos então, Rafa? Temos. Então é isso. Não deixem de curtir, não deixem de ouvir, assistir o episódio, se inscrevam aí no canal. E a gente se vê em breve. Abraço. Valeu. Órfãos do Ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do Ego, André Rafael quase sem filtro.